pessoal, para o nosso conteúdo de hoje. Como eu disse, eu tenho novidades para vocês, vou compartilhar algumas atualizações feitas pelos bancos, tá? Essas atualizações impactam diretamente no consignado. Então, se você tem... Aliás, eu vou até fazer uma pergunta. Você paga empréstimo consignado? Coloca aí nos comentários, eu pago ou eu não pago empréstimo consignado, tá? Por quê? Eu vou falar com vocês agora sobre regras de portabilidade, tá? Muitas pessoas me questionam, Aniele, dá para fazer portabilidade? Não dá para fazer portabilidade? Como funciona, né? E eu sempre trago aqui para vocês que existe, no caso, algumas regras, tá, pessoal? E se não estiver dentro dessas regras, infelizmente não consegue fazer a portabilidade. Mas eu sei que às vezes é complicado de entender, né? De saber exatamente quais são essas regras. E eu vou detalhar aqui para vocês que vocês de fato entendam qual banco pode fazer portabilidade, se porta o seu contrato, se não porta o seu contrato, quantidade de parcelas pagas, enfim, vou trazer todas as alterações banco por banco, tá, pessoal? Então, olha só, é muito importante você participar, é muito importante você prestar atenção, porque são informações detalhadas, tá bom? Para que vocês entendam como funciona a portabilidade. Olha só, a Célia colocou que paga empréstimo consignado, o seu Osmar também paga empréstimo consignado, o Marco também colocou que paga empréstimo consignado, muitas pessoas colocando que paga, né? O Renato colocou o cartão dos aposentados de viajar, onde é que faz? No caso, ainda não. No caso, o cartão dos aposentados de viajar, não sei dizer sobre este cartão. Qual seria, Renato? Explica melhor aí para mim que cartão é esse que você está perguntando, tá? Salomão, eu pago também empréstimo consignado. O Renato colocou o cartão que ia sair no dia 6 de março. Onde é que faz? Já chegou, já está entregando. Renato, eu desconheço esse cartão de viajar, tá? Particularmente, eu não sei qual seria esse cartão que você está questionando que sairia dia 6 de março, tá bom? Vou me informar sobre essa situação, se realmente existir, eu trago uma live aqui falando para vocês referente a isso, tá bom? A Cimeia também colocou que paga empréstimo consignado. Então, muita gente pagando empréstimo consignado, certo, pessoal? E por isso é importante, então, você saber quais são as regras se caso você precisar fazer uma portabilidade, tá certo? Bora lá, então, para as regras, tá? Pessoal, olha só, vou começar, então, pelo Banco Banrisul, tá bom? Quais são as regras do Banco Banrisul para fazer uma portabilidade por ele, tá bom? Olha só, o Banco Banrisul ele não porta, no caso, Banco Digio e Banco Barigui. Então, se você tem contratos nesses dois bancos, o Banco Banrisul não vai portar, tá bom? Outra regra importante, para portar o Banco Safra, precisa ter de pelo menos 12 parcelas pagas, tá? Para portar o Banco Pan, precisa ser acima de 15 parcelas pagas, tá certo? Então, se os seus contratos pelo Banco Safra, pelo menos 12 parcelas pagas. Se o seu contrato é pelo Banco Pan e você quer fazer uma portabilidade para o Banco Banrisul, tem que ter pelo menos 15 parcelas pagas. Os outros bancos, tá? Pelo menos pelo Banco Banrisul, ele não exige uma quantidade mínima de parcelas pagas. Então, se você tiver por outros bancos e tiver com menos quantidade de parcelas pagas, até porta. Mas é claro, pessoal, olha só, vai depender das outras regras de portabilidade, como, por exemplo, taxa de juros do contrato, tá? Valor do seu saldo devedor. Às vezes você tem lá 6 parcelas pagas, mas seu saldo devedor ainda está muito alto. Com isso, ainda não consegue fazer a portabilidade. Mas a regra é essa pelo Banco Banrisul, tá? Vamos para a regra do Banco BMG agora, pessoal.
Olha só, Banco BMG não porta o Banco Cetelem, BCV, que é o Banco de Crédito e Varejo, e o Banco Cifra, tá? Então, se você tiver contratos por esses 3 bancos, o BMG não faz portabilidade, tá certo? Depois, uma outra regra: para portar os bancos PAN e Daicoval, precisa ser acima de 15 parcelas pagas. Então, se você tem por esses 2 bancos que eu falei, PAN e Daicoval, tem que ter pelo menos 15 parcelas pagas. Para aportar o Banco Safra, precisa ter pelo menos 12 parcelas pagas. Os demais bancos não possuem mínimo de parcelas pagas para a portabilidade, mas entra no mesmo caso que eu falei do Banrisul. Vai depender das outras regras para ver se realmente o seu contrato se encaixa dentro das regras de portabilidade, tá? Olha só, vamos agora para o Banco C6 Bank, tá? Quais as regras para o Banco C6 Bank? Para aportar o Banco Facta, obrigatório que o contrato possua pelo menos 15 parcelas pagas. Então, olha só, Banco Facta, tem muitas pessoas que têm contratos pelo Banco Facta, pelo menos 15 parcelas pagas. Depois, uma outra regra, não porta Banco Daicoval, tá, pessoal? Então, Banco Daicoval, Banco C6 Bank não faz portabilidade. Então, se o seu contrato for pelo Banco Daicoval, você está querendo portar para o C6, não vai dar para fazer, tá bom? Porta os demais bancos com pelo menos 12 parcelas pagas. Então, todos os outros bancos, pelo menos 12 parcelas pagas para você conseguir fazer uma portabilidade pelo Banco C6, certo? Próximo banco agora, pessoal, quais seriam as regras? Banco Daicoval. Olha só, um banco muito conhecido, um banco onde realmente tem uma situação forte aí de portabilidade, trabalha ativamente com portabilidade, seria o Banco Daicoval, tá? Ele não porta o Banco Safra e o Banco C6 Bank. Então, olha só, pessoal, Daicoval não porta o Banco Safra e o Banco C6 Bank. Então, se você tem contrato por esses 2 bancos, o Daicoval não faz, tá? Outra regra importante aqui do Banco Daicoval: para aportar o Banco Facta e Banco PAN, precisa ser acima de 15 parcelas pagas. Então, pelo menos 15 parcelas pagas para Facta e PAN para aportar para o Banco Daicoval. Os demais bancos permitido portar contratos com no mínimo 6 parcelas pagas. Então, olha só, se você tem contratos em outros bancos, fora esses que eu falei aqui, tá? Vocês precisam ter pelo menos 6 parcelas pagas. Mas entra na regra que eu falei anteriormente, tá? Precisa se enquadrar nas outras regras. Não adianta ter somente 6 parcelas pagas e achar que já vai dar portabilidade, tá bom, pessoal? Preciso deixar claro isso para vocês, porque vai depender da taxa de juros do seu contrato, vai depender do saldo devedor, vai depender da sua idade, enfim, tem todas as outras regras que eu até trouxe já aqui no canal para vocês, explicando exatamente como funciona, tá bom? Mas pelo menos 6 parcelas pagas para os demais bancos, ok? Agora vou falar com vocês do Banco Facta, pessoal. Olha só, portabilidade pelo Banco Facta. Ele não porta BMG e PAN, tá? Então, se você tiver contratos pelo BMG e pelo PAN, o Facta não vai portar, tá bom? Outra regra importante, Daicoval não porta contratos com menos de 15 parcelas pagas. Então, tem que ter pelo menos 15 parcelas pagas. Cetelem, pelo menos 12 parcelas pagas para aportar para o Banco Facta. C6 Bank, pelo menos 15 parcelas pagas para aportar para o Banco Facta. Safra, pelo menos 24 parcelas pagas para poder portar para o Banco Facta. O Banco Agibank, no mínimo 15 parcelas pagas. Então, olha só as regrinhas, pessoal. São vários bancos aqui que vocês podem ter contratos, tá?
E também o Banco Paraná Banco, mínimo de 8 parcelas pagas. Aí o restante dos bancos não tem mínimo de parcelas pagas, tá certo? Então eu falei, ó, não porta BMG e PAN, tem o Daicoval 15 pagas, Cetelem 12 pagas, C6 Bank 15 parcelas pagas, Safra pelo menos 24 parcelas pagas, Agibank 15 parcelas pagas, Paraná pelo menos 8 parcelas pagas. Essas são as regras do Banco Facta, tá, pessoal? Vamos para um próximo banco agora, também muito conhecido de vocês, tá? Muitas pessoas têm contratos por ele, que seria o Banco Itaú. Prestem bastante atenção agora nas regras do Banco Itaú para a portabilidade, tá? Para portar os bancos Safra, PAN e Daicoval, precisa ser acima de 15 parcelas pagas. Então, prestaram atenção? Se vocês têm contrato pelo Banco Safra, PAN e Daicoval, tem que ter pelo menos 15 parcelas pagas, tá? Demais bancos permitido portar contratos com no mínimo 12 parcelas pagas, tá, pessoal? Então, todos os outros bancos, pelo menos 12 parcelas pagas para conseguir fazer uma portabilidade para o Banco Itaú, tá certo? O Banco Olé, no caso, está suspenso portabilidade temporariamente, então não está fazendo porte, tá? Depois nós temos o Banco Pan. Banco Pan também tem algumas regras para fazer a portabilidade. Muitas pessoas pedem portabilidade para o Banco Pan, porém nós precisamos entender então quais seriam essas regras, tá bom, pessoal? Bora lá para as regrinhas. Não porta Caixa Econômica Federal, Facta Financeira, Olé e Banco Máxima SA. Então, se você tiver contratos por esses bancos que eu acabei de falar, Caixa, Facta, Olé e Banco Máxima, o Banco Pan não faz portabilidade, certo? Próximas regras. Para portar os bancos BMG, que no caso é o código 318, o Banco Itaú, que é o código 029, tá? Depois nós temos o Banco Daicoval, o Safra e Banrisul, precisa ser acima de 15 parcelas pagas. Então, vou repetir aqui para vocês. Para portar os bancos BMG, Itaú, Daicoval, Safra, Banrisul, precisa ser acima de 15 parcelas pagas, tá? Depois, para portar o Banco Cetelem, necessário uma parcela paga pelo menos, mas, lembrando mais uma vez, vai entrar na regrinha que eu falei para vocês. No caso, quantidade de parcelas pagas não é o único quesito, tá? Vai entrar na questão de taxa de juros do contrato, o valor do seu saldo devedor, a sua idade, enfim, todas as outras regras de portabilidade, tá bom? Demais bancos não possuem mínimo de parcelas pagas para a portabilidade, exceto para o convênio INSS, que pelo menos é necessário ter uma parcela paga, tá? Então, olha só, para aqueles bancos que eu falei para vocês, tem a questão de ser 15 parcelas pagas. Para o Cetelem, pelo menos uma parcela paga, e depois para os demais bancos não tem uma regra, certo? E por último, vamos falar então do Banco Safra, pessoal. Olha só, regras do Banco Safra, tá? Para portar o Banco Facta, precisa ser acima de 37 parcelas pagas. Olha só, então a regrinha do Banco Safra, se você for portar o Banco Facta, vai ter que ter no mínimo 37 parcelas pagas. Para portar o Banco Banrisul, precisa ser acima de 12 parcelas pagas, e para os demais bancos não possuem mínimo de parcelas pagas, tá, pessoal? Então, essas são as regras no caso do Banco Safra, tá? Agora, eu quero saber aí de vocês, por qual banco vocês pagam o empréstimo consignado? Já coloca aí nos comentários que eu quero saber quais são os bancos que vocês estão pagando empréstimo consignado. A Rita está aqui conosco. Bom dia, Rita, seja muito bem-vinda. A Érica também está aqui conosco, seja muito bem-vinda, tá, pessoal?
Portanto, essas foram as regras no caso de portabilidade, então. No caso, qual banco porta qual, na verdade, vocês viram que tem vários detalhezinhos ali, não é uma regra para todos os bancos, enfim, cada banco tem a sua regra, cada banco tem a sua particularidade, e mais uma vez eu friso aqui para vocês que não podemos nos esquecer do quê? Da questão da taxa de juros do contrato, a quantidade de parcelas pagas para cada banco, certo? Como eu passei agora em detalhes para vocês. Saldo devedor, porque muitas vezes você até tem a quantidade mínima de parcelas pagas exigida por aquele banco. Mas o que acontece? O seu saldo devedor muitas vezes está muito alto e aí não é possível fazer a sua portabilidade, tá certo? Então, por isso que a gente precisa entender quais são as regras para a gente saber exatamente se dá para fazer portabilidade ou não, tá certo? Por isso, eu peço sempre para vocês continuarem me acompanhando, acompanhando aqui o canal, porque a cada alteração, sempre que sai qualquer atualização nova, eu trago aqui para vocês em primeira mão no canal, tá certo? Gostaram das informações, pessoal? Maravilha, ó, o pessoal está colocando aqui, no caso, quais são os bancos. A Sandra colocou que paga no Bradesco, a Célia colocou que paga no Itaú, a Érica colocou que paga no Facta e C6. Então, vários bancos que eu passei as regras, né? A Ivone colocou que paga no Banco Itaú também. O Osmar colocou que paga Banrisul, Bradesco e Pan. Então, olha só, todos esses bancos eu passei a regrinha de cada um deles, tá certo? Para que vocês possam entender como funciona a portabilidade, tá certo?